Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o arcano da Roda da Fortuna. Esse é um dos arcanos mais ricos de simbolismos, tá? Porque eles não vão falar apenas sobre sorte, acaso ou mudança. Ela vai falar sobre ciclos da vida, tá? Ela vai falar sobre movimentos, vai falar sobre destino, né? Ela vai falar sobre aquilo que desce, sobe, daquilo que muda e da consciência que a alma precisa desenvolver diante, né, de tudo que a gente passa e que a gente vive enquanto a gente está vivo aqui na Terra, né? Vamos lá. Mais uma vez, nós vamos olhar para o before. Deixa eu colocar aqui. Então, nós vamos entender como é que tudo funciona dentro de um processo, tá? Então, aqui, a primeira coisa que chama atenção é a grande quantidade de nuvens, tá? Essa carta tá tão nebulosa, parece que estamos diante de algo muito oculto, sabe? Algo que ainda não se manifestou completamente, tá? A roda aqui tá existindo, mas só tá a estrutura, tá ali, né? Mais nada. O movimento ainda não começou plenamente. É como se a gente estivesse olhando para um instante anterior do primeiro giro da roda. Parece que é o princípio, né, criativo de tudo, né? Então ela aparece com dois símbolos muito importantes aqui, um princípio solar e o princípio lunar, aqui embaixo, tá? Na parte superior, nós vimos uma figura bem luminosa, arredondada, que podemos compreender que pode ser um princípio solar, mas eu não tenho certeza, tá? Isso foi conforme meus estudos, ok? Então, o princípio solar, ele é masculino, né? Ele é a força ativa da criação, mas esse sol parece estar por trás das nuvens. Por isso, não vemos os raios de forma tão clara. A luz existe, mas ela não se manifestou totalmente. Agora, na parte inferior, nós vemos uma lua em forma crescente, tá? É como se fosse uma lua eclipsada. Ela é mais obscura, mais escura, voltada para sua própria sombra. Então eu creio que essa lua represente o princípio feminino, tá? Ou aquilo que é receptivo. Pode ser também um útero cósmico, ou pode ser um campo onde a criação pode vir a acontecer, porque aqui eu imagino como se fosse um mundo, né? Ainda meio que vazio, né? Então, mas aqui não tem nada sendo produzido, né? Mas já tem um potencial, né? Então, nós temos esses dois princípios, que é o masculino e o feminino, o solar e lunar, o ativo e o receptivo, mas eles ainda não começaram a gerar plenamente a experiência. A criação ainda não está ainda no seu estado latente. A roda, ela está entre esses dois polos, tá bem no meio, ó, ela tá alinhadinha, tá vendo? Então, é como se fosse o mecanismo cósmico que vai fazer essa roda girar. Essa é a impressão que dá, sabe? É como se os dois princípios fizessem isso que tá no meio, fazer ela girar. Então, eu creio que essa roda vai colocar essa criação em movimento. Agora, tem um outro detalhe que aqui no Before nós ainda não vemos, é a serpente descendo, a gente não viu o Anubis subindo e não vemos a esfinge no topo da roda. Ou seja, os personagens do movimento ainda não entraram em cena. A roda está mais limpa, então ela está mais próxima de um diagrama mais espiritual, sabe? É a lei antes dessa manifestação. É o destino antes dos acontecimentos. É um ciclo antes do próprio giro. Mas uma coisa eu digo para vocês, os quatro seres, né, que o tetamorfo tá aqui, ó, tá vendo? Nos cantinhos da carta, tá vendo? Então, seria o anjo, a águia, o touro e o leão. Eles representam os quatro elementos, as quatro forças fixas da natureza, né? Os quatro pilares da experiência: a água, o ar, a terra e o fogo. Também podem ser associados aos quatro signos, os signos fixos, tá? Por quê? Porque estão sempre existindo ali, né? Então, eu suponho, né, que seria Aquário, Escorpião, Touro e também o signo de Leão, né? Porque são signos fixos. Por isso, mostra que mesmo antes da roda girar plenamente, essa estrutura universal já existe. Os elementos já estão presentes, ou seja, a criação já tem uma base, ok?
mas ainda falta o movimento. Agora, quando a gente vai para o tradicional, tudo muda, né? A roda já está em movimento, aqui já aparece as forças que fazem parte do ciclo, né? Ou seja, é onde faz tudo acontecer. A serpente desce, o Anubis sobe, a esfinge permanece aqui no topo, tá? Então, a esfinge permanece lá, quietinha. Já vou explicar para vocês o que ela simboliza. Então, a serpente que desce, tá? A serpente, ela representa aqui, ó, tá vendo que a cabecinha dela tá para baixo, ó? Então, ela representa a descida, a transformação e a energia que mergulha na experiência, né? Então, ela entra de cabeça, tá? Ai, meu Deus. Então, ela pode falar do movimento que a alma pode estar entrando no estado da matéria, tá? Passando por queda, por mudança, por perda ou por aprendizado. E o Anubis, por sua vez, que é o vermelhinho aqui, ó, ele é uma figura profundamente ligada à passagem, ao julgamento, à travessia através dos mundos, tá? Ele representa uma força que eleva, uma força que guia, que acompanha a alma no processo de transformação. Então, enquanto a serpente desce, a Anubis sobe, ou seja, uma força mergulha e a outra ascende. E no topo dessa roda está a esfinge. E aí entra a parte mais interessante, porque a esfinge representa o enigma, o mistério, o conhecimento que permanece acima do movimento. Ela está aqui parada, né? Ela está segurando assim a espada, e aí vocês vão entender que isso é muito simbólico, porque no meio dessas mudanças da vida, existe uma sabedoria que observa, existe uma consciência superior que não se perde no movimento de sobe e desce da roda, tá? Então a espada da esfinge representa o discernimento, a verdade. Quando a gente vai ver no naipe de espadas, a gente vê muito, né, sobre o estado de consciência, né? Muito a mente, o fato da espada. E se vocês observarem mais um detalhezinho aqui, o fio da espada tá virado justamente aqui, ó, para a águia. Tá vendo? Tá? Então, a esfinge, ela sempre vai representar o discernimento e a verdade. A capacidade da gente compreender o ciclo sem ser engolido por ele, tá? Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, as pessoas têm muita ansiedade. E a ansiedade tá engolindo a gente. Então, o ciclo natural da roda da fortuna acaba por não acontecer, porque a gente tá assim, sabe? Vivendo o futuro. Sempre o futuro. E as pessoas ficam extremamente ansiosas, tá? Agora a gente vai para o tradicional. Vamos lá. Ou seja, aqui, ó, no tradicional, a roda da fortuna já não está mais em seu potencial. Ela está em ação. Então aqui a gente vê a vida já acontecendo. A gente já vê os ciclos acontecendo, as subidas, as descidas. Vemos mudanças que nós não controlamos totalmente. É por isso que esse arcano muitas vezes aparece em momentos de virada na vida das pessoas, tá bom? Porque ela mostra que algo está mudando, porque a roda tá o quê, ó? A roda tá girando, tá? Aqui, aquilo que estava embaixo, uma hora vai subir. E o que tá embaixo, uma hora sobe, entendeu? Então, o movimento tá sempre. O que tá embaixo, sobe. O que tá em cima, desce, tá? Pronto. Então, nada permanece igual para sempre. Agora, quando a gente chega aqui no after, a coisa muda muito de figura, tá? Ou seja, aqui a simbologia muda, porque nós não vemos mais a serpente como antes. No lugar onde antes parecia a serpente, agora aparece um macaco. Isso é bem interessante, porque a serpente, ela representava uma força mais oculta, mais instintiva, né? Ligada à transformação ou então à sabedoria antiga. Agora, o macaco já traz uma energia bem diferente. Ele pode representar a mente humana. Por quê? Porque os humanos, eles têm a imitação, eles aprendem através, o aprendizado do ser humano muitas vezes é pela experiência. Todo mundo imita todo mundo. Nossa, é impressionante, né? Todo mundo é igual. Se você reparar, né? Por exemplo, a modinha, agora o moda é usar amarelo. Olha eu aqui, estou fazendo igual o macaco, estou imitando, tá? Todo mundo tá usando amarelo, eu gosto de amarelo, então vou usar amarelo hoje. Por que não? Why not? Tá? Então, assim,
aqui ele pode representar, né, essa imitação, o aprendizado que vem muitas vezes pelas experiências, o que a gente vai vivendo, né? Mas ainda a gente costuma ter um lado instintivo, mas mais próximo de uma consciência humana. É como se depois do giro da roda, a questão já não fosse apenas uma força cósmica atuando sobre a vida. Agora existe uma consciência tentando compreender o movimento. A roda deixa de ser apenas destino. Ela começa a ser também aprendizado. E no centro aqui, gente, da roda, olha a melhor parte. Ela aparece como a Ouroboros. Ou seja, é um símbolo muito poderoso, porque ela é a serpente que morde a própria cauda. Ela vai sempre representar o ciclo eterno, ou seja, o fim que volta ao começo, a morte que gera renascimento, aquilo que fecha para poder recomeçar. E o fato dela aparecer no centro da roda é muito importante, porque ela mostra que agora o ciclo foi compreendido por dentro. Não é apenas a roda girando por fora, é a consciência percebendo que tudo retorna, tudo se transforma, né? Tudo vai passar por fases, nada vai ficar parado e também nada é definitivo. Tudo faz parte de um movimento maior. Então, no Before, a gente viu os princípios do masculino e do feminino ainda velados, como as forças criadoras em seu potencial. Agora, no tradicional, nós vemos a roda girando, com a serpente descendo, o Anubis subindo e a esfinge no topo sustentando o mistério. Agora, no After, nós vemos o ciclo sendo compreendido de uma forma mais profunda, tá? Com o Ouroboros no centro, a ideia de que a vida se cria e se recria continuamente. Então, podemos entender esse arcano em 3 momentos. Primeiro, o potencial da criação, depois, né, o movimento dessa criação e, por fim, a consciência dos ciclos, ok? Então, isso muda muito a forma de a gente olhar para esse arcano, olhar para a roda da fortuna, porque ela não fala apenas da gente ter sorte, ela vai falar sobre os ciclos, sobre o tempo, sobre as mudanças inevitáveis. Então, ela fala de movimentos que às vezes aparecem maiores do que nós mesmos, né? Mas creio que também ela possa mostrar que existe uma sabedoria por trás destes movimentos, por causa dessa Ouroboros, né? A roda da fortuna ensina que a vida ela não é linear, a vida ela gira. Às vezes nós estamos subindo, às vezes a gente está lá embaixo, às vezes a gente só está aprendendo, tá? Então, ou às vezes a gente está no centro só tentando entender o porquê que as coisas estão acontecendo e às vezes estamos sendo até mesmo chamados para confiar naquele movimento que faz parte de um ciclo maior, tá? Porque todos nós viemos com uma missão aqui na Terra e tudo vai acontecer no tempo exato, no momento exato. Então a gente tem ansiedade, a gente tem fobia, a gente tem medo, a gente tem um monte de coisas que muitas vezes atrapalha a gente nesse processo, né, de integração. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Então eu creio que todos nós vamos aprender, né, que existe aquelas pessoas que estão lá embaixo, no fundo do abismo, amanhã elas podem estar lá no topo, como eu disse do eremita num outro vídeo, entende? Então assim, a roda ela tá girando, tá? Aí eu quero só fazer uma perguntinha para vocês. Quando você olha para a roda, eu te pergunto, você está sendo arrastado por essa roda? Ou será que você está como essa Ouroboros? Está aprendendo a compreender os ciclos. Porque assim, o grande lema aqui não é você tentar controlar tudo, tá? Eu falo isso olhando para essas cartas que faz o que 2 meses que eu vivi esse arcano, num mês, e foi intenso, foi muito intenso. Mas a gente tem que perceber o movimento, né? A gente tem que entender que tem tempo. Então, assim, a gente tem que reconhecer quando algo está começando e quando algo está terminando, tá? E quando algo está voltando de uma nova forma. E é esperar, gente, não tem jeito. Não adianta
ter ansiedade, porque isso só piora e só faz com que a gente sofra mais, tá? Então, espero que você esteja mais esclarecido nesse momento sobre os ciclos da vida, né? E como ele se move, né? Através dos movimentos, dos ciclos. Entendam que tudo tem a sua hora certa, tudo tem o seu tempo de começar, de viver e de finalizar, ok? Um beijinho para vocês e gratidão.